Bom, boa noite, pessoal. Vamos passar à próxima mesa, está um pouquinho atrasada. Vou convidar a conselheira Rose Companys, que é a coordenadora da nossa Comissão de Política Urbana, e ela vai convidar os demais participantes da mesa. Rose. Boa noite, pessoal. Vamos acelerar aqui, que já todo mundo está cansado nessa hora. Eu queria convidar para a mesa a Carolina Ferraz, da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Sérgio Nogueira, nosso ex-conselheiro, representando o IAB de Cabo Frio, IAB Região dos Lagos, IAB Lagos. Ai, perdão. Carolina Caldas. E Marlene Etriste, representando o IAB Búzios. Bom, gente, eu sou Rose Companys, sou conselheira, sou coordenadora da Comissão de Política Urbana do CAU-RJ. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer, enormemente nossos parceiros aqui que nos ajudaram a organizar esse evento, o pessoal da Aero, a Prefeitura e a todos vocês que também estão aqui. A gente está tendo uma acolhida excepcional aqui na cidade e isso é fundamental para nós. Falar que o tema dessa mesa é um tema muito importante para as cidades, que é a questão do plano diretor. Embora seja uma coisa técnica, plano diretor, o que é isso? Ele é um instrumento importantíssimo para ordenar o crescimento das cidades. É ele que orienta quais são as áreas de expansão da cidade, os vetores de crescimento, as áreas que devem ser protegidas, o perímetro urbano. Então, ele é um plano de ordenamento que a Constituição consagrou em 1988 como principal instrumento da política urbana e tornou obrigatório para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. No caso do Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, a gente está sem o censo, a gente espera que saia esse ano, mas, segundo os dados do censo 2010, haviam 75 municípios que tinham obrigatoriedade de ter plano diretor. Os municípios, Rio das Ostras fez o plano diretor em 2006, assim como Cabo Frio, e Búzios, são o último plano em 2006. E tem uma outra lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que tornou também obrigatório a revisão desse plano diretor a cada 10 anos. Então, na verdade, os 3 municípios já eram para ter feito a revisão do plano diretor. Mas o nosso objetivo aqui hoje não é discutir por que não fez. O importante é a gente estimular que faça. E por que é importante? Porque a região dos lagos, gente, é importante para qualquer município, ordenar o crescimento e urbano, a expansão, a política urbana é importante para todos. Mas, em especial, a região dos lagos, segundo os dados ainda do censo do IBGE de 2010, é a região disparada que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, Rio das Ostras foi o município de maior crescimento do estado. Teve 190% de crescimento entre o censo de 2000 e em 2010. Ele triplicou a população. 190% significa triplicar a população. O município, que era um município que se emancipou de Casimiro de Abreu em 92, em 2000, segundo o censo, tinha 36 mil moradores. Em 2010, já tinha 105 mil. E hoje o IBGE, a estimativa de 2021, que é 159, ou seja, 160 mil. Então, é um crescimento absurdo. E por que exatamente uma cidade com uma franca expansão populacional tem que fazer a revisão do plano diretor? Porque, muito provavelmente, esse plano diretor de 2006, embora uma colega aqui na mesa anterior falou que ele é uma legislação muito boa, eu olhei o plano realmente muito avançado,
né, nos objetivos, as diretrizes, macrozoneamento, áreas protegidas, delimita a área de especial interesse social, depois veio o zoneamento da zona costeira, tem uma legislação de regularização fundiária, bacana. Só que isso deve estar bastante defasado, gente. São 17 anos. Em 17 anos, com esse crescimento frenético, certamente aumentou muito a demanda por habitação popular. Será que apenas tem umas 3 áreas de habitação de interesse social são suficientes? Será que os instrumentos que foram pensados para atender os objetivos de 2006 foram eficazes, né? Então, a revisão é um pouco isso. E o CAL não tem interesse, é o que eu falei, nós não temos interesse em saber por que não foi feita a revisão. A gente quer saber o que está faltando, como a gente vai startar esse processo agora e, principalmente, o que o CAL pode ajudar. Nesse sentido, a Comissão de Política Urbana elaborou um caderno, né, que eu queria que o Nicolas projetasse aqui, que era o combinado, que é um caderno que ainda não está totalmente terminado. A gente contratou uma equipe para fazer, a gente está ultimando, né, a revisão, e assim que, né, eu me comprometo, assim que a gente terminar, a impressão está prevista para final de junho, né, ficar pronta, a gente vai trazer um volume para cá, para distribuir para todos os participantes, para a prefeitura, para todas as entidades que estão participando, e vai disponibilizar também o link para vocês poderem, no site do CAL, ver a versão digital, né, que vai ficar no nosso site. Né? Mas a ideia desse caderno não é uma receita de bolo, é um caderno para orientar exatamente os municípios, né, de como começar, como startar, né, o que é importante fazer, tanto quem vai começar a fazer o plano diretor, ou como para fazer a revisão, fazer o diagnóstico, né, face ao diagnóstico, como a cidade está hoje. Por exemplo, o IBGE de 2010 dizia que só tinha 2 favelas em Rio das Ostras. Olha, eu estou chegando aqui agora, não conheço o Rio das Ostras, mas pela minha experiência profissional, 190% de crescimento em uma década, só tem 2 favelas, e todo mundo que veio trabalhar, todos esses trabalhadores conseguiram encontrar um aluguel apropriado ao seu rendimento, a um salário mínimo, não conseguiram mesmo. Né? Então, certamente, esse número de favelas já deve estar defasado, né, Carol? A Carol vai contar para a gente quanto que isso está defasado. Então, a primeira coisa que a gente fala é um pouco isso, é o preparatório, né? Fazer o diagnóstico, ver até que ponto o plano diretor ainda está legal, as áreas de proteção ambiental são essas, a área rural, ver o perímetro urbano, a área rural é mais de metade do município, será que não houve um avanço? Né? Ou seja, atualizar, né, as ferramentas. O plano diretor é uma importantíssima ferramenta para o planejamento da cidade, para melhorar a qualidade de vida, para ter economia de recursos, né? Porque se a gente deixar o mercado, ele vai fazendo arruamentos e loteamentos, um aqui, outro acolá, onde a terra é barata, né? E depois é a prefeitura, e é o dinheiro, né, meu, seu, nosso, como diz o colunista lá do Globo, Anselmo Góes, é o dinheiro meu, seu, nosso, que vai ter que arcar com infraestruturas cada vez mais longínquas, né, e mais custosas, e também a qualidade de vida, que foi falado aqui em Búzios, né? Ou seja, vai criando uma periferia, um crescimento desordenado de uma periferia, de pessoas que vêm trabalhar em Rio das Ostras e não conseguem uma moradia adequada pelo preço que eles podem pagar. Onde é que eles vão morar? Vão morar nos assentamentos informais, vão fazendo e criando novos assentamentos informais, onde não tem nem condução adequada, então a vida dessas pessoas vai se tornando caótica. Então, para que nada disso aconteça, é muito legal, é muito importante que a gente tenha um plano diretor atualizado e que se seja uma ferramenta que orienta a ação pública, orienta o orçamento, orienta a execução dos investimentos, das obras de infraestrutura. E um pouco é isso que a gente fala nesse caderno, né, de quais são as etapas, né, que a gente considera que seriam bacanas para fazer a revisão do plano diretor e o que deve ser observado, mas que não é uma receita de bolo, é uma ajuda, é aquilo que a gente acha que a gente pode contribuir para startar. E aí, essa mesa hoje, que a gente trouxe 3 municípios que cresceram para caramba, né? 4, na verdade, Macaé ia participar da mesa, mas não pôde comparecer. Né? Então, eu sugiro que a gente comece exatamente, né, já que a gente está em Rio das Ostras,
pela Carol Caldas, que está aqui representando a Secretaria de Obras, né, que tem a atribuição, né, do planejamento e a competência de estar, né, cuidando do plano diretor. E o que a gente quer ouvir da Carol, do Sérgio e da Marlene, que vai falar de Búzios? Como é que está a situação? O plano está lá, está sendo implementado, está pensando em revisão, é oportuno, a prefeitura está interessada, e, principalmente, o que a CAL pode ajudar a dar um início nesse processo, o que está faltando, né? O que a gente pode pensar, né, Tayane, em contribuir para a gente dar início, a gente startar esse processo de revisão, que é muito importante, porque eu tenho certeza absoluta que o plano diretor está defasado nesses 3 municípios que têm taxas de crescimento anuais muito grandes. Então, começando pela Carol Caldas. Tá ligado? Tá. Então, vou contar um pouquinho da história, então, para começar, né, do nosso plano diretor. Ele é de 2006, a lei é de 2006, mas, na verdade, todo o diagnóstico, toda a elaboração do plano, ela foi feita em 2004, até 2004, se não me engano, foi na última, quando mudou o governo. E aí ele ficou parado uns anos, até que o prefeito da época, né, foi cutucado pelo Ministério Público, que tinha um prazo, né, para apresentar a proposta da lei, e ele veio a ser sancionado lá e, enfim, virou lei. Mas ele já entrou com um diagnóstico, né, defasado, porque ele já tinha um tempo. E de lá para cá ele foi esquecido. Não, de lá para cá não. A partir de 2006, com esse novo governo, tinha acabado a Secretaria de Planejamento Urbano, que existia na época, que fez essa lei. E esse governo se reelegeu, então ele ficou 8 anos sem aplicação do plano. E, depois de um tempo, voltou o mesmo prefeito que tinha essa secretaria, que tinha elaborado o plano. E aí... Era Baltazar. Não, Baltazar era foi o que aprovou. O que engavetou. Posso falar isso, que está gravando. Mas, e aí, com a volta do Sabino, que foi o prefeito que tinha essa visão de cidade, que fez toda essa parte da orla, e o Maurício Paraguaçu, que era o secretário na época, que está até por aqui em algum lugar, ele que foi o gestor do plano, né, o arquiteto, colega nosso. E depois ele voltou e me convidou, inclusive, para compor a secretaria. E aí a gente já começou fazendo essa previsão da revisão, porque foi em 2013. A gente voltou, começou a estudar, já estava, né, já tinha passado os 5 anos que poderia ter feito uma pequena revisão, mas já ia vencer os 10 anos. Então a gente começamos no diagnóstico, montamos uma equipe lá. Mas era assim, 4 arquitetas, praticamente. A gente começou a fazer... já montamos logo no começo, a gente já previu umas audiências públicas, definimos umas audiências públicas, né? 4, se eu não me engano. Mas era muito lento, né? Porque como é que 4 arquitetas definem e planejam a cidade? E aí também fizemos a Conferência das Cidades, e aí já tinha mais a Raquel integrando a equipe. Então, fizemos também umas oficinas de nivelamento na época. Definimos o Compuro, o conselho está previsto no nosso plano diretor, que tem que ter um conselho de gestão pública. Compuro, Conselho de Planejamento Urbano, Política Urbana. E elegemos, na época, a Aero até fazia parte da composição. E depois eu saí, aí mudou o governo novamente. Voltou, acabou a Secretaria de Urbanismo e isso ficou engessado novamente. Até que, em 2019, o atual prefeito fez uma portaria e definiu uma equipe para revisar, 2018. 2019, eu entrei como presidente da revisão,
junto com uma equipe, mas a gente começou no diagnóstico, e é muito complicado a equipe gestora fazer execução. Eu não sei como é nas outras cidades, até é importante saber. Eu acho que esse é o maior entrave. O tempo que a gente tem, a gente não foi designado para trabalhar na revisão do plano especificamente, mas sim gestar todo esse procedimento. E a gente, imbuída desse... A gente ganhou mais essa atribuição, mas a gente tem as nossas atividades na secretaria. Então, a comissão ela tem pessoas que trabalham na Secretaria de Meio Ambiente, né, diversas secretarias do município. Só que a gente fica com as nossas atribuições do dia a dia e mais a atribuição de fazer o plano diretor. E não tem condições. A gente teve o Compuro, acabou que ele nunca foi efetivado. A portaria de nomeação depois foi revogada, então, e nunca se foi feito uma nova eleição. Então, sem o Conselho para ajudar na elaboração, também seria uma lei que não atenderia, né? Porque o próprio Estatuto da Cidade fala que tem que ter a participação popular na elaboração da lei. Então, o Conselho de Política Urbana ele tem que ter tem que fazer parte da composição dessa comissão, e a gente não tinha esse conselho instituído. Então, a gente ficou na dependência desse conselho ser instituído, e a gente também teve o entrave da gente não ter um mapeamento atualizado, né? Uma cidade que cresce a esse ponto. Quando eu entrei aqui em 2004, eu sou arquiteta concursada, a cidade tinha 40 mil habitantes, 150, né? Mais de 3 vezes mais. Então, realmente, esse planejamento que foi feito lá em 2006 não atende hoje. E a gente começou no diagnóstico já vendo que ele não tinha sido implementado, mesmo que a gente nem sabe o que daria certo, porque como as diretrizes ali definidas não foram implementadas, a gente não tem nem como esse termômetro de saber, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Então, acho que mais o meio ambiente foi a secretaria que mais conseguiu concretizar ali as diretrizes definidas no plano diretor, porque estava definido que a gente teria uma área de especial interesse social, e ele foi feito. Recentemente, agora, eles também estão bem atuantes, fizeram o projeto Orla, o plano de gerenciamento costeiro. Então, assim, porque eles têm recursos também, né? Porque eles têm recursos próprios do Conselho de Meio Ambiente, o Fundo de Meio Ambiente. Então, isso facilita. Hoje a gente está com um problema do georreferenciamento, que a gente precisa contratar, mas ele, né, para poder até embasar o mapeamento, e a gente não consegue. Então, acho que esses são os maiores entraves que a gente teve, assim, e a vontade também, né, de querer, de entender a importância. Eu acho que o gestor, ele não encara o plano diretor como uma facilidade, como eu vou dizer, uma ajuda mesmo, né, na forma de gerir a cidade, mas sim ele encara como um entrave, porque ali tem uma diretriz, ele tem que seguir o que foi planejado, não é por ele, né? Ele tem que seguir o que foi planejado para a cidade, para o povo, pelo povo. Então, acaba que isso não é todo gestor que gosta. Obrigada, Carol. Sérgio. Vamos fazer a gentileza das mulheres, deixar a Marlene Etrich, que foi minha colega de prefeitura lá do Rio, né? Depois, pois é. E depois de aposentada, né? Já antes da aposentadoria você já tinha casa em Búzios, né? Mas agora se mudou definitivamente. E plano diretor também você já tinha participado, né? Então vamos ouvir aqui a experiência de Búzios, que eu acho que é muito semelhante, né? De Rio das Ostras, né? Bom, eu até preparei o Nicolas, né?
preparei um PowerPoint só para dar uma orientada e na verdade, eu primeiro vou me apresentar como é que eu estou representando, no caso, falando do plano diretor de Búzios. No momento, já há alguns anos, e mesmo durante todos esses anos, eu tenho sido do IAB Núcleo Búzios. Mas cheguei em Búzios em 2004, e fui absorvida, fui contratada para coordenar uma equipe interna da prefeitura. Tinha acabado de mudar a gestão, quer dizer, na verdade eu cheguei em 2004, mas o trabalho começou em 2005, numa revisão parcial de um plano que tinha sido elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, esse trabalho, numa mudança de gestão, depois de uma avaliação deles lá em Búzios, eles resolveram fazer uma revisão, foi resolvido fazer uma revisão parcial, e que então levou um ano mais ou menos dentro do Executivo e mais meio ano dentro do Legislativo, né? Então, na verdade, eu sou IAB Núcleo Búzios, mas eu também estive dentro da Prefeitura de Búzios, trabalhando com a equipe interna de Búzios, né? Então, só para me situar, assim, por que eu estou me ousando falar com essa desenvoltura do plano diretor de Búzios. Então, e esse é o desafio aqui que nos foi colocado quando nos convidaram, né? Então, segue, Nicolas, põe a próxima. Esse aqui é o mapa, eu só coloquei para vocês terem uma ideia do que seja a península, que é esse alaranjado, e o que é a área continental, quer dizer, que são duas grandes macrozonas pelo plano diretor. E esse na verdade, o tema que foi colocado há pouco, no filme, né, dando destaque para a península, mas em termos territoriais ela é menor do que a macrozona continental. Bom, segue. Então, assim, o que acontece? Esse nosso plano de Búzios, ele completou 17 anos, agora esse mês. Então, aprovado em maio de 2006, né? E o que ocorreu nesse período, né? Nesse período, o desenvolvimento foi muito expressivo na macrozona continental, mas muito expressivo mesmo. Então, eu estou com dificuldade de... Você pode ficar em pé. Eu acho que sim. Será que dá para puxar? Melhor. Então, e assim, com destaque é esse fortalecimento muito grande da centralidade comercial do bairro Rasa e, evidentemente, toda a ocupação residencial em torno. Quer dizer, foi um bairro que é um bairro no extremo norte, né, daquela área continental, e que realmente se transformou muito nesses últimos anos. E, além disso, na macrozona continental, e com certeza isso vem contribuindo para essa expansão nessa área, é a implantação em curso daquele grande empreendimento Areté, conhecido como Areté, né? Então, isso aí é um bairro, né? Vem provavelmente uma revisão de plano diretor, talvez venha a ser reconhecido até como um bairro, mas são assim as duas ocorrências mais expressivas dentro da macrozona continental. Além disso, uma ampliação e diversificação das atividades vinculadas ao turismo na cidade. Isso aí realmente houve uma grande ampliação e principalmente diversificação dessas atividades. E a outra coisa que também foi muito expressiva é esse fortalecimento do uso comercial ao longo do eixo viário estruturador da macrozona peninsular, que é a tal Avenida Bento Ribeiro Dantas. Isso também realmente ampliou, diversificou, fortaleceu, tem atraído grandes empreendimentos ligados a alimentos, tipo esses grandes supermercados. Quer dizer, é uma transformação muito grande nesses 17 anos. E qual é a situação atual em relação à iniciativa de revisão do plano diretor? A sociedade civil já vem cobrando há algum tempo, até porque, de fato, foram ultrapassados os 10 anos.
Claro que esses 7 anos, os últimos 4 anos, praticamente foram anos que a gente não conseguiu avançar em nada, em parte pelo isolamento, em parte por digamos, um desprezo pela participação, processos participativos, né? Então, agora o que está acontecendo é isso, está se fortalecendo novamente essa cobrança. Está sendo agora uma iniciativa recente, é a retomada da FECAB, que é uma federação de associações, federação de entidades e associações de Búzios, e que foi muito, muito atuante na época da elaboração do plano diretor. Então, isso estão se retomando a uma periodicidade de reuniões, está ainda uma fase inicial, mas, de qualquer maneira, isso está em curso. Agora, por parte do Executivo Municipal, não se tem conhecimento público de qualquer iniciativa. Eu afirmo isso porque sabemos, né, Rose, o que significa começar uma revisão de plano diretor. Não é assim de um dia para o outro. Prefeitos não gostam, vamos ser bem claros, o prefeito não gosta do plano diretor. Então, é um processo lento até que, efetivamente, a coisa inicie, né? Então, conhecimento público, fala-se uma coisa, fala-se outra, mas não se tem efetivamente. Pode trocar? Bom, agora, eu acho importante, no caso de Búzios, que a gente faça uma reflexão retroativa de como é que se deu esse processo de iniciar um plano diretor, de construir um plano diretor. Eu cheguei em Búzios quando já estava quase nos finalmente, né? Então, e olhando para trás, e até porque pela responsabilidade que eu tive que assumir naquele momento, eu realmente fui lá atrás para ver como é que tudo começou. E eu arrisco dizer que o próprio processo de emancipação do município foi muito importante nesse movimento dos buzianos, com o seu plano diretor, porque a participação foi muito expressiva, foi muito forte, foi muito intensa, mas ela não veio somente no início do plano diretor, ela já vinha nessa luta pela emancipação. E eu acho que essa questão dos buzianos nesse período, por mais que tenham havido certas pessoas, né, certos atores, como se diz, né, que tiveram alguma influência expressiva, como Otávio é eu afirmo, e já disse isso na presença dele, quando nós estávamos fazendo recentemente uma palestra sobre o assunto. Uma outra pessoa extremamente forte, eu entendo que tenha sido, é quem encabeçava o jornal Peru Molhado, que no caso é o Marcelo Lartigue, porque essa identidade cultural buziana, esse jornal era um veículo de integração entre todo mundo. Então, eu acho que esse tipo pouco se fala quando a gente está num público que não é em Búzios. Em Búzios, muito se fala. Todo mundo sente saudades do jornal Peru Molhado. A minha colega de profissão, Miriam, ela foi uma das fundadoras do Peru Molhado, né? Então, eu acho que Miriam pode aqui comprovar que isso que eu estou dizendo, de fato, é um diferencial que Búzios contou, né? E nesse processo participativo que viveu. E aí, exatamente isso. Já em todo esse movimento, os buzianos eles foram construindo um perfil de uma cidade que queria. Não é só o Otávio que disse que tem que ser 2 pavimentos. Claro, isso é até quase uma lenda, né? Ele fez, de fato, isso. Ele fez projetos de arquitetura de graça para a população. Quer dizer, ele fez um esforço muito grande. Ele é um proponente de um modelo espacial. Mas, assim, é um modelo espacial que foi internalizado por todo mundo, sim. Sim, porque isso é um movimento muito forte, né? É uma cidade, né? Então, eu acho que, de fato, de alguma forma, veio ao encontro do que eles esperavam, do que eles queriam, e eles foram formatando isso. E eu acho até uma hipótese que eu lanço aqui como uma pergunta, né? Se talvez a força com que isso foi construído, talvez seja, nesse momento, um fator que esteja retardando o processo de revisão, porque é temida essa revisão, ela, de alguma forma, é temida
e temida de formas diferentes. Por outro lado, as pressões imobiliárias são fortíssimas, o mercado imobiliário é sedento sempre, né? O valor da terra em Búzios é alto, então é lucro garantido e assim vai, né? Então, assim, tem aí uma série de forças atuando em Búzios, pelo menos assim eu visualizo, morando por lá, que realmente está retardando o processo, né? E o prefeito não gosta de plano diretor, nenhum prefeito gosta de plano diretor, porque ele fica na vitrine, né? Fica na vitrine. Bom, e se a frase Búzios não é somente uma cidade, é uma marca, eu li semana passada num carro de uma operadora de turismo. É bem de mercado, porém, com outra linguagem, ela permeou todos os debates. Então, e aí, como é que surge isso, né? Como é que isso se criou? Como é que isso se construiu? De que os buzianos tenham essa ideia de que eles têm uma identidade própria, que eles têm um diferencial. Quer dizer, eu acho que tem a ver com todo esse movimento que eles viveram. E fora isso, que existe lá em Búzios uma diversidade cultural muito grande. São diferentes levas imigratórias para lá. Então, desde a origem que foi citada no filme, mas também tem um período lá em que chegaram comerciantes de classe média, média baixa, que também chegaram lá pela década de 40, segundo eu li. E depois começaram as levas dos argentinos. Quer dizer, a Brigitte Bardot é um momento de Búzios. Ela não tem esse peso de fato. Quer dizer, tem assim, porque tem a estátua da Brigitte, todo mundo fala da Brigitte. Mas a chegada dos argentinos na década de 80 desenhou grande parte daquele perfil que existe em Búzios, com a sua atratividade turística, porque foi um pessoal que vinha com determinadas propostas e implementou elas, e isso realmente criou um diferencial na cidade. Afora também os cariocas, quando chegam, né, chegam também com outras propostas. Quer dizer, tem uma mistura muito grande lá em Búzios e que acredito que no processo de emancipação, da maneira como ele foi conduzido, acabou unindo todo mundo em torno de um objetivo comum. Nesse momento é que entra a discussão do plano diretor, né? Foi logo depois, dentro desse processo, é que então entra essa obrigatoriedade de fazer um plano diretor determinado em lei federal, mas que cai exatamente em Búzios neste momento da cidade. Pode trocar? Bom, então, quando o plano diretor começa a sua elaboração, já tinha um perfil básico de um modelo espacial consagrado até na Lei Orgânica Municipal. Basicamente, o que é isso? É uma valorização do patrimônio ambiental forte e edificações com no máximo de 2 pavimentos. Isso entrou na Lei Orgânica Municipal, ou seja, o município se emancipou, isso entrou na Lei Orgânica Municipal. Então, e a outra coisa que tinha ocorrido ao longo desse processo é uma visão estratégica para o desenvolvimento da cidade, capitaneado pelo setor ligado ao turismo. E chegaram a elaborar um plano estratégico, não está tão consolidado enquanto documento, não tem nenhuma norma regulamentadora, mas houve esse processo e o plano diretor, então, incorpora uma série de coisas que já estavam discutidas, né? E eu acho até que essa conquista desses resultados, que eles tinham conquistado esses resultados, acabou sendo entendo que tenha sido um embrião para que o processo participativo, então, tenha se dado com tanta intensidade. Além disso, eles ainda dispunham um diagnóstico ambiental muito criterioso, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que também foi responsável pela elaboração das normas urbanísticas básicas, que era a lei de zoneamento e a lei de parcelamento da terra, e que estava embutido dentro dessa lei esse estilo Búzios, que o Otávio acaba de descrever como casas baixas, sim, essa parte da arquitetura, mas no conjunto, essa volumetria de 50% no segundo pavimento, máximo de 50% no segundo pavimento, máximo de 2%, e no segundo pavimento somente pode atingir até 50% do primeiro, do térreo.
acaba gerando uma volumetria que induz aquilo que a gente vê, entendeu? E aí, bom, aí repetem-se certos materiais de construção, dependendo da época. Hoje em dia, a quantidade de madeira que antes era usada está sendo substituída. Enfim, aí tem umas variações e tal, mas, assim, o estilo Búzios mesmo, no meu entendimento, é essa paisagem criada por essa volumetria. E, bom, então, só repetindo novamente, né, que são essas premissas já consolidadas, né, nessas expectativas, nas expectativas dos buzianos, quanto à cidade, que queriam, enriqueceram muito esses debates. Eu que tive a oportunidade de depois acompanhar os últimos ano e meio, eu fiquei muito impressionada. Pescador lendo artigo 1, parágrafo 3º, e assim vai, né? Então, isso é uma lei de... não me lembro mais de 100 artigos. Então, muito forte. Eu acho assim, que foi uma experiência bastante interessante e todo mundo muito envolvido com o processo. Pode trocar, Nicolas? Bom, isso eu já falei na hora que eu me apresentei, né? Então, houve esse período de formação do plano pela FGV, que foi na gestão Mourinho Braga, ocupou dessa gestão de 4 anos os últimos 3, e essa revisão parcial pela equipe técnica da prefeitura sob a gestão do Toninho Branco, que levou mais 1 ano e meio. Então, esse foi o período em que foi elaborado o plano diretor. Por que foi feita essa revisão? Porque, quando foi entregue o produto encaminhado ao final da gestão, e eles não tiveram oportunidade de debater e, talvez, reformatar, né, havia na cidade uma série de questionamentos. Então, eu tentei, assim, interpretando e resumindo as questões centrais que estavam sendo questionadas. Por exemplo, o zoneamento urbano e ambiental que estava lá proposta, praticamente desconsiderava uma particularidade de Búzios, que eu acho que se repete, mas talvez não com esse nome, glebas de família, que não deixa de ser um loteamento irregular. Ai de quem diga que é uma verdadeira entidade buziana, as glebas de família. Então, elas são legitimadas pela própria forma como eles entendem. Aí é muito interessante, porque eu acho que a palavra glebas, ela vem lá de trás da época que eram glebas rurais, e aí então aquilo ficou aquele nome, glebas de família. É impressionante, porque quando então, em tendo sido apontado uma série de problemas do zoneamento, primeira coisa que eu solicitei à equipe técnica, façam um mapa mais completo da situação fundiária, porque a única coisa que estava lá como situação fundiária era considerando o que é regular, e o resto era o resto. Na hora que você mapeia as glebas de família, eram 50% dos loteamentos. Então, assim, é expressivo, extremamente expressivo. E esse problema persiste até hoje. O REURB não consegue resolver a totalidade disso, porque grande parte dessas áreas absolutamente não tem nada a ver de interesse social. E, então, é uma característica lá que a coisa é ao ponto de que, eu não sei como é que está agora, mas Búzios não dava licença urbanística e edilícia independente da regularidade fundiária. Era sempre uma pendência no processo administrativo. Então, tem que lidar com esse assunto. Até hoje tem que lidar com esse assunto. A outra questão é a tipologia edilícia, que aí sim foi desconsiderada, e isso realmente está muito internalizado pela sociedade buziana, essa volumetria que eu falei. Outra coisa que os assustou e que está intimamente relacionada ao zoneamento são novos instrumentos instituídos pelo Estatuto das Cidades. Vou dar logo o exemplo do que se trata. É o outorga onerosa do direito de construir e a transferência do potencial construtivo. Numa cidade que tem um patrimônio ambiental
absolutamente expressivo e absolutamente fundamental para que ela continue tendo a sua atratividade turística, nem pensar transferência de potencial construtivo, tampouco pensar em outorga onerosa do direito de construir. Quer dizer, isso é uma coisa assim que realmente criou um nervosismo generalizado lá, tanto é que o plano diretor não contempla esses dois instrumentos. Tem direito de preempção, tem imposto progressivo no tempo, tem, enfim, todos os demais ligados a interesse social, enfim, uma série de outros. Tem também as tais áreas de especial interesse, que já estavam na lei orgânica. Então, assim, mas esses dois viraram operação urbana consorciada, então, por motivos óbvios, também nem sequer foi cogitada. Aí a outra coisa que deixou eles muito nervosos era a forma de estruturação dos conteúdos no conjunto de leis. Porque o plano diretor, na verdade, era somente algumas diretrizes e todas as outras questões que eles viam estavam lá, às vezes, até escondidas dentro do Código de Obras. Isso, realmente, eles não aceitaram ao ponto de... Tanto é que, até hoje, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela incorpora algumas questões do Código de Obras provisoriamente e ficou no provisório até hoje. O Código de Obras continua sendo usado, o velho Código de Obras, que nem é da cidade de Búzios, é de Cabo Frio. Então, isso foi uma... E a outra questão que deixou eles muito tensos é a estrutura de governança proposta. A Fundação Getúlio Vargas tinha proposto um instituto de planejamento como coordenador de todo o sistema de planejamento. Não funcionou, não queriam, eram os secretários e o sistema de planejamento teria que ser construído de uma forma mais articulada. Só que é aí que reside o grande problema de governança, como ela falou de Rio das Ostras. É que, de fato, o grande... Entendo, passar esses 15, 17 anos aí, que não terem instituído um sistema de como é que chama no Estatuto da Cidade, acompanhamento e controle, o plano diretor não digamos, implementado de fato. Ele é implementado naquilo que envolve certas questões de uso... Existe interesse do mercado. Onde tem interesse do mercado, onde existe alguma iniciativa por parte dos técnicos, ou alguma pressão qualquer de regulamentação de regulamentos de direito de construir, mas, assim, todas aquelas diretrizes, todas aquelas políticas públicas ficam soltas, né? Não tem o acompanhamento. Então, eu acho que isso é complexo. Isso é um assunto assim que você pergunta pelo CAL, o que fazer, como fazer. Esse é o grande, eu entendo, como a questão mais central. Porque o plano diretor de Búzios, ele conseguiu ter uma percepção de tempo que os 10 anos nem são tão necessários, poderia ser mais. Porque eles conseguiram ter uma visualização de um tempo mais longo, como o território é pequeno, não é essa a questão central. Mesmo crescendo, né? Tudo poderia ser ajustado, mas essa questão de não monitoramento é terrível. Bom, pode mudar mais um? Marlene, tenta dar uma acelerada, porque a gente ainda tá quer ouvir o Sérgio e abrir para... Então, só a espinha dorsal é essa, garantir a sustentabilidade ambiental, econômica e social e uma visão estratégica norteando as disposições normativas. Troca, isso aí é o conteúdo, isso não importa. Implementação do plano. O que ocorreu na minha avaliação, né? Números, é o finalzinho. Número insuficiente de iniciativas quanto à utilização dos instrumentos da política urbana disponibilizados no plano diretor, quer dizer, as iniciativas foram poucas, não foram suficientes. Ações relacionadas à mobilidade urbana e ao saneamento básico se restringiram à elaboração dos respectivos planos. O caos de mobilidade urbana em Búzios é uma realidade, resultado disso. Ocorrência de descontinuidade dos trabalhos relacionados ao planejamento urbano e a projetos urbanísticos, total descontinuidade.
Isso aqui, o sistema de planejamento e gestão foi restrito à criação de conselhos, somente. O sistema de informações, que viveu alguns avanços, em parte pela competência do técnico responsável, na minha opinião. Omissão existente no plano diretor são as disposições relacionadas à interface com os municípios vizinhos, e aí eu trago como exemplo um dilema aí na concertação dos interesses em torno de soluções que envolvem o Rio Una, que o meu colega lá, Sérgio, provavelmente está bastante por dentro da história, e essa questão de reciclagem e destinação de resíduos sólidos, que deveria... Búzios tomou alguma iniciativa para ver como é que conseguia trabalhar a reciclagem, mas aí depende de todos os outros vizinhos, enfim, tem todo um trabalho articulado com os demais, né? Última tela. Ponderações sobre os resultados. Positivos, tá? Que o plano diretor foi e ainda é utilizado como instrumento de defesa dos interesses da sociedade organizada. E com 2 exemplos recentes, eu dou recentes, porque outros houveram, a suspensão da construção de uma estrada não prevista no plano diretor, que o prefeito e o governador queriam, depois eu mostro no mapa que estrada que é, e uma luta em curso por um projeto efetivo de requalificação do Centro Histórico de Búzios. São os exemplos mais recentes em que o plano diretor é assim aquela, digamos, o instrumento em que a gente pode se acionar Ministério Público e, consequentemente, Poder Judiciário, que foi o caso dessa suspensão, foi decidida pela Justiça. Então, Rose, completando o que você falou como sua última frase, eu também termino com essa frase, que, enfrentando fortes pressões, o plano diretor vem cumprindo seu papel como principal instrumento da política urbana, com todas as suas dificuldades. Então, é isso. Muito obrigada, Marlene. Bom, eu acho que a apresentação da Marlene e da Carol, elas têm muitas similaridades, né? A dificuldade do prefeito, né, do gestor, compreender a importância do planejamento e, muitas vezes, ver o planejamento como alguma coisa que engessa a ação política, né? Engessa a possibilidade, né? O prefeito, em geral, ele tem uma necessidade de entregar coisas, né, em 4 anos, né, um tempo curto, e, muitas vezes, necessidade de fazer parcerias, né, que vão, enfim, imprimir uma nova marca, alguma coisa, né, um empreendimento que vai marcar a sua gestão, alguma coisa. Ele quer liberdade, né? Ele quer liberdade para criar, né, novas marcas, né, coisas que marquem a sua administração, que garantam a reeleição ou a continuidade, né, do partido, da coalizão de partidos no poder. A dificuldade que Carol trouxe de falta de estrutura, né? Mas Búzios também traz uma coisa importante, que é a força da mobilização da sociedade civil, né, que garantiu, né, a aprovação do plano, né, e que hoje vem cobrando, né, mas não é institucionalizada, não é um compur, né, que Carol também falou de um compur que foi criado, mas não foi implementado. Você falou da necessidade de estruturas de governança. Não, os conselhos estão previstos, alguns foram criados e simplesmente desativados, que é o caso do Conselho de Planejamento. Então, o Conselho de Meio Ambiente continua atuando, o de Patrimônio também, mas o de Planejamento, não. A última observação, antes de passar para o Sérgio, eu quero também abrir para perguntas de vocês. As 2 falas falando que a área de planejamento não tem recursos, mas o meio ambiente tem. Então, talvez esse possa ser um caminho, né? O meio ambiente hoje tem uma força maior, né? E recursos, né? do FECAM, né? E dos royalties também é maior do que os recursos disponíveis para o urbanismo, né? Sérgio, vamos ouvir Cabo Frio, está muito diferente aqui dessas 2 experiências ou é repeteco? É figurinha já repetida? Bom, vamos lá. Eu inicio falando da importância e a defesa. Tá bom o microfone? Melhorou.
e a defesa de um plano diretor e essa periodicidade de analisar. Hoje, de 10 em 10 anos, a importância da gente rever esses planos. E o exemplo de Cabo Frio é contundente em relação a isso. Cabo Frio é considerada a 5ª cidade do Brasil. Por alguns, e historicamente, é gravada como a 7ª cidade do Brasil. Isso a gente leva a considerar o que mudou Cabo Frio esse tempo todo. Com certeza foram as questões econômicas que a cidade passou. A cidade, antes de ser cidade, era uma nação tamoia com uma tribo tupinambás muito forte, que essa tribo tupinambá, ela vinha do litoral de Búzios até quase Angra dos Reis, e na era dos descobrimentos, os portugueses e espanhóis descobrem que existia uma nação aqui, mas se criou um novo mundo. Aí, nesse novo mundo, começa a ocupação do litoral, primeiramente com a França tentando instalar na região a França Antártica, depois tentou no Rio de Janeiro, né? Num segundo momento, o que acontece? Começa a nação portuguesa, ela começa a trazer a ocupação e se cria a grande fazenda, que é a Fazenda Campos Novos, que essa fazenda vira um grande produtor hortigranjeiro de toda a região até a cidade do Rio de Janeiro. Por isso que traz a questão que o filme bem mostrou, né, do resultado pós isso dos quilombolas, dos negros se espalham nessa região depois da escravidão, trabalhando em subtrabalhos, né? E continua essa montagem da região com as salinas. O próximo passo econômico da região, que um pouco mais para Cabo Frio, São Pedro, as salinas trouxe, a economia salineira trouxe muita riqueza para a região. E no que a gente avança, isso é início do século XX, final 1800 e pouco, 1920, 1940, 1950 é o auge da economia salineira, e 70 é quando o sal lá do Nordeste começa a ter uma produção muito maior e o sal fica caro, a sal que produzia na região ficou caro e se perdeu essa economia. Aí o que acontece com a região? Década de 60 se descobriu que essa região era uma grande região veranista, então não era turística, era veranista, era um veraneio que vinha da serra, já vinha do sul de Minas e da região do Rio de Janeiro. Isso começa a ter um outro impacto na região. Em 74 é inaugurada a Ponte Rio-Niterói. Essa região foi o grande impacto de ocupação. O que acontece com Cabo Frio? Em 1978 entra um prefeito, que hoje voltou, o Zé Bonifácio, preocupado com essa ocupação que começa a ser desordenada, que a legislação no município era um caderninho desse tamanho, né? Esse caderninho dizia que você podia fazer 2 pavimentos num terreno de 360 metros quadrados. Bom, em 78 ele vai ao Rio de Janeiro, consegue articular com o Estado de trazer uma equipe para estudar
não se chamava plano diretor, mas uma nova legislação para o município de uso do solo. Então, esse grupo, percebendo essa questão veranista, faz um plano para uma cidade de veraneio. Os políticos da região não percebem isso, né? Porque queriam uma cidade turística, estava vindo turistas. Aí se faz uma legislação, assim, tecnicamente estruturada, bem feita uma legislação. E fica uma legislação muito forte, que ela, acreditem vocês, ela é a legislação até hoje de Cabo Frio. Búzios, por exemplo, 1978 e 79. Búzios, por exemplo, que a gente vê hoje com num estudo do plano diretor com mais de 50 sub-regiões, né, locais. Búzios era a ZR5, se eu não me engano. Búzios inteiro, que estava ali. Arraial do Cabo era a ZR4. Então, mas você imagina o que, naquela época, Cabo Frio era Arraial do Cabo e Búzios, com 50, 60 mil habitantes, todo mundo, né? Era a ocupação menor. Essa legislação de 78, ela ambientalmente, ela foi uma boa legislação. O pessoal, os técnicos que trabalharam, tiveram essa sensibilidade de fazer uma boa legislação ambiental. Tanto que Arraial do Cabo, até hoje, 70% do território é uma área de preservação, alguma preservação total, outra já na ZCVS, né? Aí o que acontece? Aí a cidade começa a crescer com essa legislação e o turismo não aparece. Não aparece o hotel na cidade de Cabo Frio. Mas por quê? A legislação, ao mesmo que ela foi feita para o veraneio, quem desenhou a legislação sabia disso. Então, hoje em Cabo Frio, núcleo de Cabo Frio, são mais de 1.000 prédios, que nesses 1.000 prédios moram 2, 3 famílias dentro de 24, né? E porque o movimento da construção civil, claro que foi sempre muito mais forte que o movimento hoteleiro na região. Então a gente chega, aí tem em 88 o marco dos planos diretores, né? São feitos 3 planos diretores em Cabo Frio. O último, ele foi aprovado pela Câmara na semana passada, na quinta-feira passada. Fresquinho. Mas o que é esse plano diretor? O entendimento da cidade é que os planos diretores sejam mais gerais. Todos esses 3 planos, um feito pela Fundação Getúlio Vargas, os outros, o primeiro com a participação muito forte da Câmara, eles foram planos que falaram do geral. E a lei do uso do solo, a lei do parcelamento, o Código de Obras e o Código Tributário permaneciam o Código de 78. E hoje a realidade é essa. A gente tem o novo plano aprovado quinta-feira passada e esperamos que agora a gente vá conseguir começar a trabalhar a lei do uso do solo, importante, a do parcelamento, o Código de Obras, que talvez perdure até hoje lá em Búzios, um pouquinho dele, né? E o que a gente viu importante nisso, que hoje a cidade percebe que
ela tem que estar presente para mudar isso. Esse plano diretor que foi aprovado na quinta-feira, ele foi discutido no governo passado. O governo passado não conseguiu aprovar esse plano. Nesses 3 anos do governo de Cabo Frio, se discutiu muito pouco e mais intensamente esse início de ano, e que se entendeu que é preciso ter uma grande modificação dessas leis. Houve alguns fóruns de discussão do plano, e o plano, pelo que está redondo para a gente continuar a discutir as legislações complementares. O interessante é que tanto Búzios como Arraial do Cabo... Não, digo que ainda dentro que era Cabo Frio. Ah, tá. É que eu apontei para o Arraial do Cabo lá. Ele está em Cabo Frio. O Arraial do Cabo já fez 3 planos diretores, eu participei dos 3, como sociedade civil. Lá é muito legal, que o pau quebra mesmo, parece que vai virar briga de fato, mas que a turma lá é animada, e foram feitos alguns planos bem legais. Eu participei desse último, foi aprovado no início do ano o plano diretor, e se partiu imediatamente para se fazer as legislações complementares, que na semana passada foi aprovada pela Câmara. O prefeito não sancionou, voltou para a Câmara, e a Câmara finalmente publicou. Isso, né, por quê? Né? Que é o que acontece aqui, acontece em Búzios. O Executivo, ele, na hora de mudar a lei, ele se recolhe, ainda mais quando tem a sociedade civil pressionando. Então, sobrou no Arraial do Cabo para a Câmara aprovar as leis complementares. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que vocês conseguiram fazer com que a população participasse? Houve uma capacitação da população, ou era a sociedade civil constituída mesmo, mas houve um nivelamento? E quem fez, de fato, quem desenhou essa revisão? Foi alguma empresa contratada, ou vocês, os próprios funcionários? Tá, vou falar primeiro no caso do Arraial do Cabo, que foi o que eu participei com mais força, né? O Arraial do Cabo, ele contratou a PUC para fazer a nova revisão do plano diretor. Não, através... foi um convênio, né? Pode ser questionável, mas veio a equipe de professores da PUC para o Arraial do Cabo. A entidade acadêmica não entra em licitação. Aí, então, foi feito esse plano, não foi aprovado nem pelo Executivo, e muito menos foi para a Câmara. O que aconteceu? O plano diretor feito pela PUC, houveram duas audiências públicas, eu acho que em meio à Covid. Não era Covid. Não sei, que só houveram 2, mudou. É importante que mudou o governo. Quando muda o governo, o governo atual entende que o plano precisava ter mais participação popular e entrega essa gestão para o órgão que era a Fundação do Meio Ambiente do Arraial do Cabo. A Fundação do Meio Ambiente começa chamando a população para discutir esse plano diretor. E o Arraial do Cabo, um núcleo, são 3 núcleos: o núcleo da cidade, Monte Alto e Figueira. Passava carro de som, vai ter reunião do plano diretor, e a galera ia mesmo.
Então, quando o plano diretor foi escrito, desenhado, o prefeito manda para a Câmara faz somente cumpre o rito necessário e aprova o plano. E, a partir daí, essa mesma equipe da Fundação começa a levar a revisão das leis complementares. No Arraial foi bem legal que funcionou. Lá em Cabo Frio, essa participação não houve com tanta força, mas houveram, sim, algumas audiências. O que... Assim, hoje eu sou secretário adjunto de Planejamento de Cabo Frio, mas, infelizmente, não participei desse momento, né? Na época, eu participava pelo Instituto de Arquiteto do Brasil e a gente via, infelizmente, não houve a participação popular mais forte acontecendo. Esse é o resumo da região. Tá? Obrigada, Sérgio. Muito boa essa boa notícia, né? Arraial do Cabo e Cabo Frio que fizeram a revisão. Eu queria abrir agora para vocês, a gente não tem muito tempo, mas estou olhando aqui para a Rayane e tal. O Almir da Aero está ali, podia falar um pouco também. Como é que vocês estão vendo? O que você acha, Rayane? Se anima? Pode. Oi, boa noite, todo mundo está aqui. Pegando um pouco mais, então, essa pauta da participação popular no plano, assim, que, né, é importante que seja feito, uma coisa que ficou na minha cabeça é sobre a participação dos conselhos de planejamento urbano, que foi instituído, aqui não existe na prática. Aí eu queria entender se houve alguma participação deles na elaboração, se isso, de alguma maneira, pode ser um veículo de fomento à participação popular, ou se vocês entendem que, na prática, é um órgão, uma instituição, enfim, um fórum que é pouco eficaz. Assim, a gente não tem essa prática aqui, então, né, não tem como muito saber. Assim, né, não sei se é o caso de Búzios e de Cabo Frio. Posso falar da experiência de Cabo Frio, que o Conselho do Plano Diretor acabou se desviando, vamos dizer, de finalidade, e ficou um grande local de análise de projetos que estavam um pouquinho além da lei, vamos dizer assim. Virou o palco do plano do Concepla, que a gente chama lá, ficou dessa maneira. No Arraial do Cabo, infelizmente, não foi constituído o Conselho do Plano Diretor. Então, só para complementar, aqui o Conselho ele também tem essa atribuição de analisar grandes projetos, né? Na verdade, todo o rito de toda política pública tem que dar parecer, tem né? que No dar Rio parecer, também, faz parte das atribuições. A Marlene vai falar, mas eu... Não, é que, na verdade, os conselhos, se não houver alguma articulação entre eles, e essa articulação só pode ser dada como eles são sempre paritários, tem também os integrantes da prefeitura, senão o próprio conselho pode se esvaziar, como foi o caso do Conselho de Planejamento, que acabou não tendo força, apesar de toda a importância que ele teria. Então, assim, por isso é que eu estou cobrando mais de um sistema de acompanhamento e controle. Ele não se esgota em criação de conselhos. Esses conselhos precisam funcionar de uma forma articulada, entre algum monitoramento que os articule. E isso significa, inclusive, um investimento que precisa ser feito dentro da equipe técnica interna. Não adianta só contratar especialistas, o especialista vai embora, eu própria já vivi isso em outras situações, você vai, Miriam e eu estivemos em Palmas, eu estive em Manaus, assim, a gente vai, chega, faz e depois vai embora. Então, assim, é fundamental existir esse investimento
nesse sistema, que articule, que faça com que as próprias equipes técnicas internas sejam as que empurrem os temas, né? Senão o conselho sozinho não consegue avançar. Assim, pelo menos, eu estou fazendo avaliação de tudo que eu vi, né? Então é isso. Eu queria só também, né, responder, embora não seja palestrante, que realmente conselhos, né, a gente vê pelo Compur lá no Rio, acaba sendo uma institucionalidade. Ele é criado dentro do poder público, a responsabilidade de convocar e até de fazer a pauta acaba sendo da Secretaria de Planejamento, né, como é no Rio, e acaba muito vinculado, né, até exatamente à pauta. A Prefeitura coloca que quer que a gente... O CAL faz parte, discuta isso. Não, mas a gente queria discutir outra coisa, mas a Secretaria Executiva, a presidência do Conselho é da Prefeitura, e ele não é deliberativo. E eu acho que assim, a gente tem que começar a pensar em outras alternativas, embora que não esteja uma colega do Conselho aqui, que é a Cristina Reis, que é de Teresópolis. Teresópolis estava enfrentando o mesmo problema. Isso aqui que está acontecendo, gente, acontecendo no Rio de Janeiro inteiro. A resistência do poder público em rever plano diretor, porque aí fica amarrado, a sociedade civil cobrando. E em Teresópolis, isso veio de baixo para cima. Um grupo de pessoas e de entidades, universidades, na época a Cristina Reis, acho que era professora da universidade, criaram um movimento chamado Planeja Terê e começaram a pressionar. E aí a prefeitura estava resistente, eles foram para a Câmara. Estou olhando aqui para o Almir, que ele também acha que a Câmara Municipal tem o papel de startar esse processo, porque é uma lei, né, e a Câmara é a Casa de Leis. Então, o Planeja Terê começou a ter espaço na Câmara e hoje está fazendo a revisão do plano diretor e a Prefeitura já está aceitando que esse grupo da sociedade civil, na verdade, é um coletivo, não é uma ONG, não é uma institucionalidade, é a sociedade civil, junto com as universidades, né, que fazem parte dele também, se debruce sobre o plano e discuta e faça 1000 debates. Eu mesma já participei de um debate virtual, né, virtualmente, e estão lá com a incumbência de fazer a revisão do plano diretor. A Carol colocou a dificuldade do mapeamento, do geoprocessamento. Isso é uma coisa séria, né? Isso aí você precisa de recursos e contratar uma empresa para isso, né? Mas esse startar de organização, de articular, de fazer debate na Câmara Municipal, de analisar, vem cá, esse aí funcionou, esses objetivos, tal. Ontem a gente teve a presença da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ela disse que é uma parceria com o CAL, porque hoje, né, a Prefeitura vê que a questão de revitalização da área central é importante. Eu até fui olhar o plano diretor se focava isso. Fala só de preservação do patrimônio e tal, mas não tem o zoneamento. Então, de repente, é uma possibilidade de movimentar os atores, né? E nesse sentido, nossa, olha, o plano pode... Não, esse aqui, para a revitalização do centro, a gente precisa de mais coisas e tal. Então, é lógico que vai ter uma hora que vai precisar de recursos para fazer esses levantamentos e tal, mas, enfim... Mas ter uma entidade que é mais do que os 4 arquitetos que estão responsáveis por isso, da própria sociedade civil trazer e contribuir, né? Então, mas a nossa dificuldade justamente é trazer a sociedade civil para a contribuição, porque a gente precisa de uma arquiteta então, dessa que tem interesse para poder a gente conseguir. Eu acho que o Pablo está por aí, mas, enfim... Eu acho que houve, enfim, é isso, né? Por isso que eu coloquei, eu quero saber o que o CAL pode ajudar, né? E o CAL, de repente, pode ajudar nisso, o IAB também, porque o IAB, mais do que o CAL, até tem núcleos organizados como o IAB Lagos, né? No território todo do Estado, né? Disso, de mobilizar atores, articular, de repente articular também espaço com a Câmara, porque no final é a Câmara que vai aprovar essa lei, né? Então, eu acho que, enfim, vamos caminhar nisso, assim, no que o CAL pode ajudar. E você quer falar, Almir? Então, vamos lá. Cadê o... Obrigado, boa noite a todos. Almir, estou diretor-presidente da Aero. O que a Carol falou realmente é uma realidade que nós vivemos aqui na nossa cidade
que é a dificuldade de termos entidades da sociedade que participem dos diversos conselhos. Claro que isso não pode ser parâmetro para a gente realmente não cuidar, né, do que a gente precisa, que é a revisão desse conselho, que já vai para 17 anos. A cidade cresceu bastante, é uma cidade que ainda segue como a cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. Antes era 10%, já estamos em 11%. Ainda hoje, Rio das Ostras é uma cidade em grande elevação de população. Então, a gente precisa realmente criar mecanismos para tratar desse assunto, porque a cidade acaba crescendo desorganizadamente, né? A gente precisa organizar o crescimento do nosso município. Estamos com um shopping que está chegando na cidade, e esse shopping ele vai gerar realmente vinda de mais pessoas para o município, né? Em busca de trabalho, em busca de realizações pessoais, e isso acaba diretamente influindo no nosso zoneamento, nos nossos procedimentos, nas nossas leis municipais, e o plano diretor é o norteador disso tudo. Então, realmente, essas discussões elas precisam acontecer. Precisamos criar mecanismos de fortalecimento das entidades da sociedade. Realmente, aqui em Rio das Ostras, nós temos um Conselho de Meio Ambiente muito atuante, muito forte. Estamos fomentando juntos com o pessoal da Obras o fomento do Conselho de Habitação de Interesse Social, que também é um conselho já estabelecido, mas que estamos tendo dificuldade de trazer a sociedade civil para participar, porque é paritário. Se nós não tivermos um número da sociedade civil, a gente acaba não tendo esse conselho funcionando. E é uma dificuldade por quê? Porque se não houver o conselho pujante funcionando, nós não conseguimos estabelecer as políticas públicas para alcançar essa população que precisa desse apoio. Ainda hoje, não fugindo do assunto, mas ainda hoje estivemos na Secretaria de Bem-Estar Social para apresentar o projeto da Aero, que é o projeto de Arquitetura e Engenharia Social, que é o segundo projeto que a gente já vai startar. E a dificuldade do Conselho é não ter essas entidades para conseguir retomar o Conselho de Habitação de Interesse Social. Ou seja, nós temos associações no nosso município que já são estabelecidas por uma pessoa. Se você chegar em determinados bairros, você vai conhecer o presidente da entidade daquele bairro, só que nós não temos um fortalecimento, aí vem até do poder público, de orientar em como essas entidades podem se legalizar, né? Então, falta CNPJ, falta documentação. Isso é um problema que a gente está querendo buscar solução com um fórum anual de entidades, mas ainda estamos buscando planejar isso, que é uma forma da gente conseguir realmente trazer mais entidades da sociedade para buscar buscar tratar as necessidades do nosso município. Mas o Compuro realmente é uma necessidade imediata. Nós temos que realmente ocupar o Compuro, que é o conselho realmente responsável para tratar dessa questão do plano diretor. E a gente ainda está nessa dificuldade. Estamos sempre buscando fomentar esse assunto. E aí é uma questão que perpassa os governos. Os governos até iniciam tentando buscar comissão, tentando fazer com que as pessoas consigam se unir em torno desse assunto. Só que a cidade é pujante e vem outros assuntos e a gente acaba jogando a questão da revisão do plano diretor, talvez para o próximo governo, para um próximo assunto, e já não dá mais, né? Realmente não dá, porque quando a gente começa a tentar revisar, por exemplo, o Código de Obras, a gente acaba conversando com o plano diretor, e o plano diretor ele é claro nas premissas que acabam emperrando um pouquinho o Código de Obras, aí a gente começa a fazer aquela coxinha de retalho que não é bom. É ruim. Exatamente. Obrigada, Almir. Gente, é isso. Eu queria saber se nossos palestrantes querem falar mais alguma coisa. Carol, você não me perguntou, você não me respondeu um pouco isso. O que você acha que o CAL pode ajudar para... É isso, essa articulação, você vê que o Compur... Eu acho que a gente precisa... É a coisa mais importante. De uma ajuda dessa. Porque, na verdade, a gente fazer uma lei que não tenha a participação popular, ela nem é válida, né, aos olhos da legislação federal.
Então, não adianta. O básico é estar a população organizar participando. Primeiro isso. Organizar. Vamos trabalhar juntos nesse. Inclusive, a gente está fazendo agora, quero aproveitar e convidar, não tem data ainda, mas a gente está fazendo a revisão do zoneamento, que é um pouquinho dessa coxa de retalho. Não é uma revisão geral da lei. Alguns artigos pontuais a gente está fazendo uma adequação, né, já que a gente não consegue fazer a revisão geral por falta de diagnóstico e tudo mais. Mas a gente está para encaminhar isso para a Câmara e a gente quer fazer uma audiência pública. Então, em breve vai ser marcada uma audiência e talvez até primeiramente uma palestra, uma demonstração para a população, e depois, sim, uma audiência pública mesmo na Câmara. Mas uma reunião primeiro para a gente dar uma introduzida, né, no que a gente está pensando modificar, para ter um termômetro assim, do que a população acha, para depois, sim, a gente concluir a legislação e encaminhar para a Câmara. Quem sabe não é uma sementinha dessa, né, da participação, do envolvimento, né, dos atores locais com essa temática, porque o zoneamento ele é mais concreto. Deixa eu contar uma história, né? triste. A gente tem aqui orçamento participativo e já teve reunião em bairro que não teve nenhum participante. Entendeu? Então, assim, a gente tem realmente essa dificuldade da participação popular. Até, né, os conselhos que já são consolidados, né, essas reuniões do plano do orçamento participativo POP é anunciado, e a população, até a gente está fazendo agora online, as pessoas entram e votam, porque as reuniões, de fato, as pessoas não participam. É difícil sensibilizar, né, a população pela importância da participação na discussão orçamentária, né? Sérgio, você quer fazer uma consideração final? Bom, eu acho que o que a gente pode contribuir, assim, como CAL, como o IAB, é dizer que não desistam, porque a gente sabe como é difícil. Então, essa perseverança é algo, assim, muito importante para poder caminhar. Marlene. Me ocorreu de fazer um comentário enquanto eu ouvia a Carol e agora também o Sérgio, a palavra respeito, porque houve há coisa de dois meses ou 3 meses atrás, uma iniciativa de um conjunto de pessoas representativas aí, entre entidades e moradores, que formularam uma carta ao prefeito, protocolaram essa carta, ou nem se protocolaram, não, divulgaram a carta no jornal, respeite ao prefeito, respeite Búzios. Então, eu acho que essa iniciativa que o CAL está tendo em levar uma cartilha, um caderno, não sei como é que vocês estão chamando, mostrando a complexidade que é esse instrumento, é um passo, assim, se fazer respeitar, entendeu? Fazer respeitar os técnicos que atuam nessa área, fazer respeitar as entidades que se envolvem, fazer respeitar os moradores quando se organizam, porque os interesses e as pressões são muito fortes, as forças se movimentam pelos caminhos privilegiados, então essa forma clara e transparente, que é o espaço em que nós nos movimentamos, sejamos sociedade civil, sejam os servidores do executivo, é um espaço de transparência, né? Então eu acho que esse é o ponto que muitas vezes é desrespeitado, né? São atropelados, os técnicos são atropelados, os moradores são atropelados, as entidades são atropeladas, né? Teve um determinado momento, nesses 17 anos, que na época eu era secretária o presidente era Alexandre Alvariz e eu era secretária, nós fomos ao IABRJ, pedimos socorro. Pedimos socorro, não me lembro nem mais, um determinado tipo de trabalho, a gente pediu socorro ao IABRJ para nos respaldar enquanto IAB, para fazer respeitar uma determinada situação. Quer dizer, eu acho que permanentemente está presente isso. E eu acho que é por aí uma grande contribuição que o CAL
e o IAB e o CAL podem nos dar, né, nessas cidades menores assim, que são... Eu venho da mesma executiva que a Rose, que é da cidade do Rio de Janeiro. Lá existe uma solidez interna de todas as instituições envolvidas, as entidades, assim, tudo tudo já muito antigo, é coisa de muitos dezenas de anos, e a gente só vai pegando o bastão que é entregue e entrega o bastão quando sai, entendeu? É já tudo muito organizado e fortalecido, e apesar disso tem problemas, é claro, mas tem uma realidade já um pouco mais firme e estabelecida do que nas nossas cidades aqui, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Respeito à vontade da sociedade. Pode falar. Não, eu pedi a palavra, Rose, mas também não falei. Muito boa noite, me chamo Daniel. Eu moro em Unamar, né? E eu gostaria de perguntar, porque assim, eu acredito que o plano diretor ele se estenda em todo o território do município, né? Mas determinadas localidades, como por exemplo Unamar, que é o 2º distrito, é um lugar extremamente esquecido. Inclusive, quando você vai no Trevo de Búzios, tem lá Rio das Ostras, Macaé, mas não tem Unamar, né? E eu gostaria de saber como é que a prefeitura pode chegar nessa localidade para poder implementar o plano diretor. Estou nervoso aqui. Para poder conseguir implementar o plano diretor, porque existe muita... A construção civil naquela área é enorme, chega a ser até impressionante, e existe, inclusive, arquitetos e engenheiros que vão lá e que procuram construir naquela região, e fazem projetos, mas assim, com medo de perder tanto o cliente quanto o seu registro, fazem o projeto, mas não assinam nada, simplesmente dá na mão de um qualquer, esse qualquer constrói, e não se segue padrão nenhum. Então, eu gostaria de saber como que a prefeitura, que eu acredito que esse seja o órgão capaz de chegar nessa localidade, como este órgão é capaz de implementar o plano diretor nessa região. Serginho, deixa só o Pablo fazer a colocação, porque a gente já vai dar 8 horas. Quero... Como? Tem mais um? Ah, você? Então, por favor. Que aí o Pablo fecha e a gente devolve para a mesa para encerrar. Boa noite a todos. Meu nome é Rivail, sou servidor público, especialista também em planejamento urbano, né? Mas sou administrador de empresas. Eu participei, né, de planos diretores de Nova Friburgo e aqui de Rio das Ostras, né? Eu vejo que a gente procura resultados, né? E os resultados estão aí, a cidade desordenada, deteriorada, como Rio das Ostras, né? E, infelizmente, né, nosso colega ali também falando a respeito de Unamar, falta, na verdade, uma orientação governamental, né, e que chame realmente a participação do povo, né, da população em si, e uma orientação, porque quando a gente, servidor público, e que tem vontade de trazer coisas novas, ou até de colocar na prática um plano que o plano diretor de Rio das Ostras, quando eu cheguei aqui também, há 13 anos atrás, era um plano formidável, mas não foi colocado em prática. Por que não foi colocado em prática? Existem os fiscais de obras, existe toda uma organização, né, governamental, e que não é executada, na verdade. E eu acho que isso que está, né, emperrando, e são quantos anos aí que um plano que deveria ser revisado, de 10 em 10 anos, né, uma cidade que cresceu, como o Rio das Ostras cresceu,
deveria ter sido até revisado em 5 anos, não é verdade? Então, eu acho que está faltando, primeiro, vontade política, né? Que existe também, que deveria ter, né, uma multidisciplinaridade na prefeitura e um órgão executivo para fazer com que o plano seja efetivamente executado. Porque não adianta a gente fazer um plano maravilhoso, né, francês ou, sei lá, verdade, de Barcelona, e deixar lá na gaveta e ver o que está acontecendo com o Rio das Ostras, Cabo Frio, né, e outras cidades aqui do entorno. Venho de uma cidade que é Nova Friburgo, lá foi feito o plano pela Mackenzie de São Paulo. E tinha profissionais muito bons na prefeitura, né, inclusive um geógrafo que fez todo o mapeamento da cidade, top, né, eu participei do plano lá. Só que para se colocar na prática é muito mais difícil, porque tinha uma equipe de 4 fiscais na Secretaria de Meio Ambiente para... Não adianta, não vai. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ter rigidez. Não adianta, às vezes, a gente, né, dizer que tá bom, tá bonito, mas não tem assim, uma continuidade. É igual o plano de mobilidade, no qual, né, nós fizemos, e ficou 10 anos para ser aprovado por uma Câmara de Vereadores, né? E na última oportunidade que realmente eu tive na Câmara de Vereadores, até cobrando, né, eu quase chorei, porque a equipe maravilhosa da Prefeitura, que Carol conhece, participamos, né, ali, não teve custo para a Prefeitura, que foi feito por profissionais da Prefeitura, né, enquanto Macaé gastou em milhões, aqui gastou com os próprios servidores. Então, eu só, né, venho aqui dizer que gostei, parabenizo aí vocês, né, a Aero, que também vai já participar da comissão lá, né? Fiquei sabendo que foi a única que está participando da comissão do plano de mobilidade urbana, não é isso? E a gente está... Ótimo, eu acho que assim, essa participação tem que ser efetiva e a gente tem que cobrar o governo, o governante, de alinhar melhor, né, dentro da prefeitura, dentro da estrutura da prefeitura, e deveria ter um órgão específico, não só o Compuro, né, mas um órgão ali de planejamento. Tinha a Secretaria de Planejamento, ela não existe, né? Eu estive como subsecretário de Planejamento, eu vi a falta, né, de conhecimento, falta de ter a oportunidade de ter outras pessoas participando efetivamente para que seja colocado em prática. Muito obrigado a oportunidade aí. Obrigado você pela participação. Pablo, finalmente. Não, fechando, eu acho que assim, não tem saída que não passe pelo fortalecimento da sociedade civil. Tenho essa convicção. Constituição de 88, nós conquistamos a democracia, mas ainda não conquistamos a gestão democrática da cidade efetiva, né? Então, acho que o caminho é pensar nova forma de gestão público-privada, público-civil, para ser mais preciso, né? E isso é uma questão que tem enormes riscos, porque, na realidade, se presta muito à cooptação, né? Então, é uma associação de um integrante que, por 30, 40 anos, é o próprio presidente, que será o presidente eterno, quase que uma capitania hereditária, né? Então, esse certamente não tem condições de a gente repassar um recurso. Mas eu acho que a gente apostar nesse fortalecimento da sociedade civil é o caminho correto. O mercado se move numa velocidade muito mais rápida que o poder público. Essa que é a nossa contradição. Esse é o nosso desafio. Na realidade, nós estamos sempre quase que correndo atrás. E é evidente, né, nossas entidades, a Aero, o CAU, o Conselho, o IAB,
se organizam para isso e tentam colocar, mas é muitas vezes uma voz isolada, né, nesse sentido. Então, acho que assim, o dia que o poder público entender que algumas funções, sobretudo de fiscalização, de acompanhamento, elas podem ser transferidas para a sociedade civil, nós vamos avançar muito. Agora, isso não significa pensar numa diminuição do poder do Estado, muito pelo contrário. Como ideia de Estado mínimo, óbvio que a gente não vai sair do lugar, né? O que você ouve mais? A lei existe, a lei é muito boa, mas não se aplica. E não se aplica porque a lei, para existir de fato, ela tem que ter uma cobrança, que você tem que ter uma implicação. Se você fez errado, você vai demolir, entendeu? Se você construiu fora do padrão... Fui censurado aqui. Se você construiu fora do padrão, você vai pagar consequência. Agora, muitas vezes essa é a impotência que a gente vê, né? Dessa velocidade com que a sociedade muitas vezes constrói, o mercado mesmo tem. E não é, eu, quando falo do mercado do mercado top e falo do mercado da necessidade, que é o mercado que não é contemplado por nenhum plano assim oficial, né? O mercado da necessidade são as faixas de renda que não tem alternativa. Faixas de 1 a 3, 3 a 5, pouquíssima oferta habitacional a gente tem. Então, o que resta para essa pessoa? Improvisar. E essa improvisação sempre traz alguma possibilidade de problema. Então, acho que a gente teria que trabalhar muito nesse fortalecimento pensar em novas maneiras de gestão público-privada, público-civil, que eu digo para ser mais preciso, que de alguma maneira muda esse paradigma de absoluta centralização e de um Estado que, e eu digo assim, o servidor público fica deprimido, porque ele está vendo que ele tem que fazer uma função e que não consegue cumprir. E ele é cobrado por isso, mas não tem condição para responder, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar nesse sentido. Finalmente, para dar um pequeno comercial, tem uma iniciativa do nosso conselho, do IAB, da Casa Fluminense, que é a OCA, Observatório Colaborativo da Agenda Urbana, né? É uma iniciativa que se espalha no estado inteiro e que a ideia é congregar pesquisadores que possam levantar questões, que possam realmente fortalecer. Quando você vai numa prefeitura, se você não tem uma documentação consistente, rapidamente você perde a batalha na primeira reunião, né? Então, acho que o colega acabou de falar, além de falar de um retrato, levar um conjunto consistente de dados, isso permite elevar o nível da discussão e da própria cobrança. Então, estão convidados todos a participar, se aproximar ou pelo CAU ou pelo IAB, ou, enfim, pelas associações que aqui tem, né, para participar dessa agenda colaborativa, que é uma agenda que a ideia é dar subsídios para essa ação de resistência da sociedade civil. Tá? Obrigado. Sérgio, você responde ao colega sobre o Unamar? Eu acho melhor. Desculpe, qual é o teu nome mesmo? Daniel. Daniel, então, hoje eu estou no governo municipal de Cabo Frio. E esse governo que se elegeu, ele, diferente de, vamos dizer, de 20 e tantos anos, coloca como prioridade a região Tamoios, né? A gente chama de Tamoios a nível geral. Os investimentos, o prefeito tenta levar sempre para Tamoios. A chapa, a gente trouxe uma pessoa de Tamoios, que foi a vice-prefeita, né? Hoje, infelizmente, está um pouco afastada do governo, né? Mas o investimento em Tamoios, realmente, hoje você vê presente. Mas, historicamente, a região de Tamoios, que é, vamos dizer, 5 vezes maior que o primeiro distrito, né? Ela sempre foi esquecida, né? Por exemplo, o que eu me lembro de investimento lá grande foi
um prefeito em 1974 fazendo aquela iluminação da estrada, né? Que foi aquela que o Timinho fez. E aquilo aconteceu iniciou com alguns loteamentos feitos por empresas do Rio de Janeiro, Orla 500, Terra Amário foi caminhando, e o outro lado da estrada foi uma grande ocupação irregular, com loteamentos irregulares, né? De todos os loteamentos do outro lado da estrada, talvez seja legal, o resto foi feito por empresários irregulares e empresários agindo de maneira irregular, ocupando áreas como se fosse posse, né? Isso, para vocês terem uma ideia, chega enquanto Búzios tinha 10 mil unidades habitacionais, lá já tinham 30 mil unidades habitacionais feitos na ilegalidade. Então, a região de Unamar, Tamoios, é uma região que precisa ser olhada com muito cuidado para a gente não ter, em breve, uma situação muito complicada lá. Mas ele perguntou se está contemplado isso, quer dizer, no plano diretor é uma área prioritária, então, de intervenção pública, é isso? Não foi esse o teu sentido? Aí, no plano diretor, esse último plano diretor, foram identificados diferentes usos e ocupações para se incentivar. E essa área toda ilegal, há um programa dessa regularização fundiária em todo o lado da estrada para dentro do município. Obrigada, Sérgio. Carol, quer fazer alguma consideração final? A gente encerrar a mesa. Quero agradecer o convite, que eu acabei não agradecendo, né? Tanto o convite de estar aqui, parabenizar pela organização do evento, a Aero, junto com o Cal. E voltem sempre, porque eu acho que uma forma de vocês ajudarem é fazendo oficinas na cidade, né? Chamando a população, convidando os profissionais, porque eu vejo hoje que tem alguns profissionais que moram na cidade, mas que não atuam, né? Que acabam vindo para cá, ou são veranistas, ou trabalham nas cidades próximas e não atuam na cidade de forma de contribuir mesmo, né, na promoção de uma cidade melhor para todo mundo. Então, estando o Cal aqui, eu acho que isso fica mais evidente dessa nossa necessidade. Com certeza. Eu acho que a gente, né, Pablo, a gente já está fazendo uma listinha, né? Tayane também está fazendo uma listinha, né, das coisas que a gente está se comprometendo, que a gente vai fazer, e vamos caminhar, sim, porque é uma região que precisa de muita atenção do Estado, né? Mas nossa também, porque pelo crescimento, né? Foi a região que mais cresceu na última década. Vocês terem uma ideia, cresceu 44%, as chamadas Baixadas Litorâneas, que é a região dos lagos, o nome oficial é Baixadas Litorâneas. O município inteiro, o estado todo cresceu 11%. A região metropolitana cresceu 9% e a Baixada Litorânea cresceu 44%. Então, é a região que mais cresce, então precisa de um olhar realmente mais focado, né? mais atenção, né? Do planejamento que está exigindo mais, e a gente com certeza vai buscar lá. Nós temos Cantagalo, que acho que deve estar aí nessa faixa dos 100%. Ele tem crescido muito de 2013 para cá, nos últimos 10 anos. No último plano diretor era uma rua de 500 metros e hoje é uma cidade. Então, totalmente desordenada e irregular na área rural. Então, a gente precisa desse diagnóstico, a gente precisa fazer a cidade. Serginho, quer fazer alguma consideração final? Consideração não, mas agradecer a presença e a participação de todo mundo que está aqui. Isso aí. Marlene. Eu
também, na verdade, agradecer o convite, né, para a gente ter podido falar um pouquinho sobre a nossa luta lá em Búzios, que Búzios não é só aquele charminho, não, tem muita luta atrás disso. E eu também acho muito bom esse encontro com as pessoas, trocar as experiências com os municípios que estão tão perto, né? E cada um vivendo no seu próprio mundo lá e na verdade, e os problemas são comuns. Então, isso é muito bom, acho muito bom, e eu acho que realmente agradecer ao CAL por essa oportunidade. Bom, nós que agradecemos, né, Pablo, a presença da Marlene, do Sérgio, da Carol e a presença de vocês até agora, né, e vamos caminhar, vamos pensar em outros eventos, outras atividades que a gente possa fazer. Muito obrigada, gente. Boa noite.